Vamos lá então. Bom dia, jovens, tudo bem? Professor Cadu na área. Hoje a gente vai falar um pouco aí de números primos e compostos, entender a diferença entre os dois, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Então vamos lá para os números primos. Gente, vocês podem ver que está cheio de informação na tela, mas fiquem tranquilos, eu vou usar um marcador amarelo aqui e aí eu vou estar apontando o que eu estou falando e você não vai ficar perdidão aí. Mas caso você se perca na minha explicação, fica tranquilo. A maior vantagem do vídeo aula é que você pode voltar quantas vezes forem necessárias, beleza? Então vamos lá. Eu vou falar dos números primos aqui, ó. Ó, deixa eu só pegar a marcação aqui amarelinha. Vamos lá. O que define, né? O que define os números primos? Bom, para o número ser primo, ele tem que possuir somente dois divisores. Então está marcado aqui, ó, dois divisores. Então, quem seriam esses dois divisores? O primeiro é o número 1. Tranquilão? E é fácil entender porque o 1 é divisor de qualquer número. E o segundo é ele mesmo. Então é isso aí. Então, se um número dividir somente por 1 e por ele mesmo, ele é primo. Quando eu falo dividir, nesse caso aqui da nossa análise, do nosso estudo, é uma divisão que dê exata, que não dê resto. Porque é claro que se eu pegar, por exemplo, um número e dividir por qualquer outro número, você vai obter um resultado, só que vai virar um número decimal com vírgula. E não é essa a nossa análise de hoje. A nossa análise é definir divisões que dão exatas. Então, os números primos eles têm somente dois divisores que fazem a divisão da exata. O 1 e ele mesmo. Vamos ver alguns exemplos aqui na direita. Ó. Olha lá aqui, ó. Exemplos. Vamos lá. Então, número 2, por exemplo. O 2 a gente verifica que a gente consegue dividir ele sem dar resto nenhum, somente por 1 e por ele mesmo. Então, o 2 é primo. Tranquilo? O 7. O 7 acontece a mesma coisa. Eu só consigo dividir o 7 sem dar resto, sem deixar resto, somente por 1 e por ele mesmo. Então o 7 é primo. Olha o que acontece com o 11. Tenta ver aí, tenta pensar. Você consegue dividir 11, por exemplo, por 2, por 3, por 4, por 5? Consegue, mas eu te garanto que vai ter um restinho lá que vai sobrar, e aí vai virar um número decimal. O resultado vai ser com vírgula. Agora, para você pegar o 11 e dividir por um número e não sobrar resto, aí só vai ter dois divisores. O 1, aqui ó, o 1 e ele mesmo. Tranquilo que define então o número primo? Ele tem que ter dois divisores, 1 e ele mesmo. Então aqui embaixo eu coloquei já os primeiros números primos, né? Lembrando que os números naturais eles começam ali no 0, 1, 2, 3 e eles vão para o infinito. Então os primos eles também vão para o infinito. Eu coloquei os primeiros aqui para vocês verem. Ó, o 2, correto? O 3, o 5, o 7, o 11, como a gente já viu ali em cima, o 13, e aí você começa a reparar o 17, o 19 e por aí vai. É só você observar a sequência que eu coloquei para vocês. Deixa eu só fazer uma menção aqui, por exemplo, ó, você nota alguma coisa aqui, ó, de especial? Presta atenção. Se você tiver um olhar mais atento, você vai verificar que quase que todo mundo é número ímpar, né? Só tem um único número par que está aqui, que é aqui o 2, ó. Vou até pintar de vermelho agora, ó lá. Então, o número 2 é o único número par que é primo. Os outros números pares não são, por quê? Porque eles dividem por 2. E eles já não vão dividir só por 1 e por ele mesmo. Tá bom? Eu vou falar sobre isso no final para a gente concluir, mas como aqui já está bem evidente, eu achei que era pertinente, que valia a pena comentar com vocês. Então o número 2 é o único par que é primo. O resto dos primos são todos ímpares, como vocês podem notar. Agora, presta atenção, você percebeu que do 3 vai para o 5, depois para o 7 e aí pula o 9. Por que pulou o 9? Porque o 9 ele divide por 1, ele divide por ele mesmo e ele divide por 3. E aí já não serve para a gente, porque para ser primo tem que ser somente por 1 e por ele mesmo. Tranquilão? Beleza. Agora que a gente já entendeu o número primo, vamos entender o número composto. Bom, o número primo lembra que só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Já o número composto não, ele tem 3 ou mais divisores. Tranquilão? Então, vamos ver o exemplo que a gente entende rápido. O número 4, por exemplo, que eu citei na outra tela. O número 4 ele tem quantos divisores? Ó, ele tem o 1, ele tem o 2 e ele tem ele mesmo. Então o 4 ele tem 3 divisores. Então já não é um número primo, porque para ser primo só teria que ser o 1
e ele mesmo. Tranquilo isso? Olha o 12, por exemplo. Ó. Olha o 12. Ó. Ele tem ó, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e ele mesmo, o próprio 12. Ou seja, ele tem 6 divisores. Então, o 12 é um número composto. Então, o que define os números compostos é justamente o fato de o número ter 3 ou mais divisores. Porque se o número tem somente 2 divisores, ele é primo. Agora, se ele tem 3 ou mais, ele é composto. E aqui eu tenho exemplos de números compostos. Tranquilo? Gente, não, depois a gente vai avaliar com mais calma em exercício, a gente vai verificar que não são só os pares que são compostos, não. Tem muitos números ímpares que são compostos. Por exemplo, o 9, que eu já citei na outra tela, né? Ele tem 3 divisores. O 25, por exemplo. O 25 é um número ímpar. E ele tem o quê? 3 divisores também. Ele tem o 1, o 5 e o próprio 25, tá? Então, cuidado, não pensa que os números ímpares são primos e os pares são compostos. Não, na verdade não. Então, os números primos, você tem um único par que é o 2 e o resto é ímpar, tá? Mas nem todos os ímpares são primos. Cuidado com isso, tudo bem? Então, assim, ó, com exceção do 2, tirando o 2, o resto dos números primos são ímpares. Mas nem todos os ímpares são primos. Alguns ímpares são compostos, então cuidado para não se confundir, belezinha? E para encerrar a aula, que ela é tranquila, a gente vai ver aqui alguns fatos importantes aí dessa matéria, tranquilo? Então, ó, o 0 e o 1, eles não são considerados nem primos e nem compostos. Então, fica essa exceção para você saber. Então, 0 e 1 não é nem primo e nem composto, tá? E o número 2, como eu já disse na outra tela, que eu não aguentei, eu me adiantei, né? Me antecipei. O número 2 é o único número par primo, não se esqueçam disso. Tranquilo? Gente, a gente fica por aqui nessa aula. Qualquer dúvida, comenta. Usa os canais de comunicação que a gente tem habitualmente, como o grupo do WhatsApp. Tranquilo? Se não entendeu, volta, assiste de novo. Essa é a vantagem da aula gravada, até que você consiga absorver esse conteúdo. E aí façam os exercícios que vão estar na descrição e a gente está aí à disposição para ajudar vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.